Bom, eu estou fazendo esse vídeo porque tem muitas pessoas que, quando eu atendo, elas perguntam como eu comecei, como eu cheguei nesse negócio de mexer com relógio, de ser relojoeiro. E eu acho que é legal que as pessoas vejam, e aí eu conto mais ou menos como é que eu cheguei até aqui. Tudo começou por volta de 2002, no ano de 2002, quando eu tive algumas dificuldades, e aí eu passei na frente de uma igreja, a igreja Santo Agostinho, que é bem perto daqui até. E lá eu estudei no colégio Santo Agostinho, que é contíguo à igreja, e lá eu vi o relógio da torre, e o relógio da torre estava parado. Como eu conheci o pároco da igreja, eu resolvi falar assim, puxa, será que eu consigo resolver e consertar, botar esse relógio para consertar, para funcionar? E aí eu entrei na igreja e fui falar com o padre Luiz. E eu cheguei pro padre e falei assim, padre, o relógio está parado, né? Está parado. Não seria bom ele voltar a funcionar? Seria. Posso fazer funcionar? Pode. Aí eu perguntei assim, é só isso? Aí ele falou, eu que pergunto se é só isso. Bom, tá bom, então vai custar R$1.000. Tá bom. Posso subir lá? Pode subir. Aí eu subi lá sem saber o que eu ia encontrar, porque eu nunca mexi com relógio, ou eu mexia só com despertadores. E no final das contas, toda vez que eu mexia com o despertador, ele não voltava a funcionar. Aí eu subi, sem saber o que ia encontrar lá em cima, e sem saber se a máquina do relógio era desse tamanho ou era do tamanho de uma sala. Cheguei lá e olhei o relógio e, modestamente falando, eu tenho alguma facilidade com mecânica, né, com manutenção, e eu olhei bem o relógio e entendi, até que razoavelmente rápido, e falei, tá bom, vou começar. Falei com o padre, preciso de alguém para me ajudar a descer a máquina de lá. Ele chamou mais 2 pessoas e descemos a máquina, levamos para uma sala, a sala paroquial, e lá eu comecei a trabalhar e desmontar o relógio inteiro, a ponto de chegar um dia, todas as peças distribuídas em cima da mesa, e o padre Luiz entrar na sala, se assustar e falar assim, Márcio, isso vai voltar a ser um relógio? Eu falei, vai. Quando ele voltou da próxima vez, depois de alguns dias, o relógio estava funcionando e em cima da bancada perfeitamente. Aí eu recebi meu dinheiro e minha vida voltou a normal, arrumei um emprego e comecei a trabalhar normalmente como empregado. Só que aí sempre surgia, eu contava essa história para as pessoas e sempre surgia uma pessoa que falava assim, puxa, eu tenho um relógio para consertar, será que você conserta? Aí eu trazia o relógio e eu mexia aqui, mexia ali, demorava meses para consertar e consertava. E sempre tinha uma ou outra coisa para fazer, para mexer. Agora, 2012, nessa situação toda que o Brasil se encontra, eu tinha uma empresa, eu tive que sair da sociedade e tive que procurar algo para fazer. E aí surgiu uma ideia de colocar um anúncio na internet e conserta-se relógios. E aí apareceu uma pessoa, depois de alguns dias, e muito sinceramente eu nunca tinha aberto um cuco na vida, nunca.
Eu abri o cuco, olhei e falei, não, dá para consertar, vamos consertar, e cobrei meu valor. Eu não só consertei o cuco, mas eu restaurei a caixa inteira, eu fiz ele todo. E é o primeiro cuco que tem no site. Tem uma moldura toda preta, ou quase preta, é um marrom muito escuro. E particularmente o cuco ficou muito bonito e começou a chamar bastante atenção. E a partir daí começou a vir um ou outro relógio, e eu fiz um site, o Sacconi Relojoeiro, e aí as pessoas foram me encontrando e a coisa começou a crescer. Mas o mais importante disso tudo que eu aprendi, que eu percebi, é que o relógio é simplesmente uma máquina. O importante num relógio desse é o que está por trás, ou melhor, quem está por trás desses relógios. E por trás desses relógios, no mínimo, tem um pai, tem um filho, tem um avô, tem uma avó, uma mãe. E é tão bonito, são tão bonitas essas histórias, porque é difícil achar alguém que mexa hoje com um relógio desse. Mas toda vez que eu vou buscar um relógio ou que eu recebo um relógio, eu quero saber um pouco da história daquele relógio. De onde ele veio, quem que ele trouxe, quem trouxe o relógio, melhor. Falar quem ele trouxe, parece que o relógio trouxe a pessoa, mas talvez até seja verdade isso. E existe muita emoção nesse relógio. Imagina um relógio de 1890, por quantas mãos aquele relógio passou, quantas pessoas deram corda naquele relógio, quantas histórias aquele relógio foi testemunha. Quantas histórias aquele relógio foi testemunha de felicidade e de tristeza. Então, um relógio desse, ele é uma testemunha de tudo o que aconteceu na frente dele. Se você pegar um relógio que nem esse aqui, por exemplo, ele provavelmente é um relógio da década de 50. Se você pensar, ele tem 70 anos esse relógio. Esse aqui também deve ter um pouco mais antigo, aquele é um pouco mais novo. E são olhos que veem as pessoas. Eu me lembro de uma história de uma moça que pediu para eu consertar um relógio Cuco, não parecido com aquele ali, um pouco maior. E quando eu entreguei o relógio, que o relógio começou a cantar o Cuco dele, a moça falava assim: ai, meu avôzinho, ele me entregou esse relógio. E ela lembrou do avô. Lembro de uma outra história de um relógio de coluna, aqueles grandes, né, que nos Estados Unidos chama relógio do vovô, que era uma senhora, a proprietária da casa e do relógio, era uma senhora que tinha Alzheimer, ou tem Alzheimer, não sei se ainda é viva. E quando eu fui retirar o relógio, porque esse relógio a gente tem que retirar, né? Tem que pegar a máquina toda, trazer para casa, a gente tem que ir até a casa da pessoa. E eu entrei, falei com a moça que cuida da casa, e ela explicou que a senhora tinha Alzheimer, e que é para não me preocupar, porque ela poderia me estranhar da próxima vez que eu a visse, ou que eu fosse lá instalar um relógio. Eu a cumprimentei, falei com ela, tal, e ela me instruindo como mexer no relógio. Foi muito interessante porque mostrou que ela tinha um certo ciúme e cuidado com o relógio parado, e ela me falando: olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. E eu ouvindo aquilo, e ela contando a história, que o relógio era do pai dela, e lembrando das histórias daquele relógio, daquelas pessoas. Trouxe o relógio, consertei, mexi, voltei para instalar. A senhora não estava na casa, só estava a moça que trabalha com ela. E demora mais ou menos de meia hora a 1 hora para montar um relógio desse na minha tarefa, na minha forma de fazer.
montar de uma maneira certa ou coerente. Eu estava terminando de montar, a senhora estava chegando. E aí eu perguntei para a moça que cuida da casa se existia algum problema, se na hora que ela fosse entrar na casa, o relógio tocasse. Ela falou que não tem problema nenhum. Então, quando uma sala bastante grande, quando ela entrou, eu coloquei o ponteiro para tocar, como se esse relógio estivesse cumprimentando essa senhora. Essa senhora falou assim: ai, meu relógio, está tocando de novo. E foi um momento tão emocionante que eu esqueci, eu acabei não cobrando naquele dia. O filho dela me ligou depois e falou assim: pô, o cheque estava pronto, você não levou? Eu falei: olha, foi tão bonito, foi tão bom esse momento que eu não quis nem cobrar, porque eu ia quebrar todo aquele clima. Ele não tem problema, me fala o número da sua conta, ele me depositou. Até hoje, por sinal, eu nunca tive problema, porque as pessoas com quem eu lidei até hoje, e eu tenho certeza com quem eu vou lidar, são pessoas boas e pessoas que prezam e respeitam. Então, tem certas coisas que eu faço que não é uma questão de dinheiro, é uma questão de financeira, por mais que seja importante, né? É mais uma questão de fazer algo que está parado, voltar a rodar, trazer boas lembranças. Se você olhar no site, você vai ver trazer boas lembranças, voltar com as boas lembranças. E é isso que move, é isso que me move. No final das contas, é isso que me move. Que me faz fazer com que cada um desses retorne à vida, dê alegria e faça com que algo de bom aconteça. Eu espero que vocês tenham percebido, tenham entendido que não é simplesmente mexer com o relógio. Eu entendo que seja mais do que isso. Eu quero fazer com as pessoas que estão aqui algo de especial. Quero dar um pouco quero contribuir um pouco, aliás, com tudo isso que a gente pode fazer de bom, com todas essas coisas que a gente pode fazer de boa. E eu acho que até agora eu estou atingindo um grande objetivo, uma meta muito grande, que é fazer com que as pessoas olhem para isso, ouçam isso e percebam que aquilo que eles viveram de bom voltou. E por incrível que pareça, as pessoas quando olham e veem e ouvem isso, elas não lembram de coisas ruins, elas lembram na maioria das vezes de coisas muito boas, por pior que tenha sido a vida delas. E é isso. É só isso.